Ser cheio do Espírito Santo não é uma emoção, só uma emoção. Não. Ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo não é só uma sensação de arrepios no corpo. Não. Isso faz parte da manifestação. A presença de Deus nos constrange. A presença de Deus toca em nossas vidas. Mas nós precisamos ser crentes de verdade. Nós não podemos ser cristãos somente dentro da igreja. Lá fora nós temos que ter o mesmo caráter aprovado. Porque através de mim, outros irão vir a Jesus. Por isso que Jesus disse assim, ó: vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. As pessoas vão olhar para nós e vão ver os frutos do Espírito em nós e irão se converter a Jesus. Muitas vezes nós não precisamos abrir a nossa boca, as nossas ações, o nosso comportamento faz com que os outros vejam que Jesus é real. E todas as vezes que eu lembro de quem eu era, eu me converto de novo. Está entendendo? Todas as vezes que eu me lembro do meu passado, eu me converto de novo. E aí, e de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque o meu testemunho de hoje constrange a velha criatura do passado. Eu preciso lembrar de quem eu era e me constranger. É isso que nós precisamos compreender aqui. O Espírito Santo é o nosso maior aliado para as nossas guerras atuais. Sem Ele nós não conseguimos. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Segundo livro dos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4. A Bíblia diz assim, ó, os irmãos podem estar acompanhando: as armas com as quais lutamos não são deste mundo. Diga aleluia. Diga: não é espada, não é faca, não é segurança armado. As armas nossas não é deste mundo. Quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, a nossa forma de lutar é diferente, a nossa forma de dialogar é outra. Quando nós estamos de fato cheios do Espírito Santo, nós saímos do campo de batalha terrestre, natural, e sempre levamos para o espiritual. As armas não são naturais, não são deste mundo. As armas com as quais lutamos, olha só, não são deste mundo, mas poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas. Então, o Espírito de Deus é o nosso aliado. Você vai ver que o teu comportamento vai mudar. Porque o seu velho eu vai querer resolver de forma natural, humana. Por isso que o tema é: o Espírito do Senhor é o meu maior aliado nas minhas guerras. O Espírito Santo, ele vai acessar, ele vai fazer você entender que não é para lutar aqui, não é com pessoas, não é aqui na terra. Isso é tão forte, queridos, que o próprio Jesus disse: o Espírito Santo, o mundo não, no mundo, aqui na terra, na matéria. A Bíblia diz que os homens naturais, eles não compreendem as coisas do Espírito. Você vai ver Jesus Cristo de Nazaré, Ele não lutando com armas carnais. Jesus, em toda a tua trajetória na terra, nenhuma vez Ele lutou com armas normais, naturais da terra. Você vai ver Ele dizendo: o meu reino não é daqui. Você vai sempre observar Jesus Cristo levando para o âmbito espiritual. Mas tem uma coisa: a Bíblia diz que Jesus, feito homem na terra, Ele comia, Ele dormia, sim ou não? Ele descansava, amém? A primeira coisa que Ele fazia era orar quando levantava. Você vê Jesus orando a terceira hora do dia, você vê Ele orando de manhã, à tarde, à noite. Amanhã, Jesus tinha uma vida de oração. Você vê Jesus jejuando, consagrando. Quando Jesus
Ele fala com Pedro: vocês não podem orar comigo nem uma hora. Jesus estava passando a maior aflição da vida dele. Quando Jesus, ele é preso, a Bíblia diz que Pedro saca de uma espada. O que Pedro tinha com ele, irmãos? Diga uma espada. Diga uma arma natural da terra. E a Bíblia diz que Pedro saca a espada e corta a orelha de um soldado que estava agarrado com Jesus. A Bíblia diz que Jesus pega a orelha do soldado mau, coloca no lugar, pratica um milagre e fala: Pedro, Pedro, quem fere com a espada será ferido. Jesus fala assim: você acha que se eu não rogasse o Pai, Ele não enviaria 12 legiões de anjos aqui? Não foi isso que Jesus Cristo disse? Se eu rogasse ao Pai, Ele não enviaria 12 legiões de anjos aqui? Pedro, você não entendeu nada. Quem está cheio do Espírito Santo invoca o céu, não a terra. Quem está cheio do Espírito Santo não anda praticando coisas normais e naturais que a terra pratica. Quem está cheio do Espírito Santo se move, respira, se movimenta através de uma ordem espiritual. Por que ele é o nosso aliado? Versículo 5, a Bíblia diz assim: amada igreja, destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Isso aqui é uma ação do Espírito Santo. A força do mal quer nos prender nas coisas terrenas. Olhe para isso. Satanás tentou Jesus com coisas espirituais ou coisas naturais? Naturais. Lembra quando o diabo, ele disse para Jesus assim, ó: está vendo todos os poderes da terra? Se você se dobrar a mim e me adorar, eu vou te dar tudo isso aí. Como é que o nosso inimigo trabalha? Ele sempre vai tentar trazer as nossas guerras para o natural. Por quê? Porque no sobrenatural ele já perdeu. Lá no mundo espiritual, ele já é um derrotado. Por isso que a ordem aqui: destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Diga: ele vai me tentar, mas o meu amigo Espírito Santo vai me ajudar. Ele vai querer que você brigue, ele vai querer que você discute, ele vai querer que você xingue, ele vai querer que você pegue uma arma, ele vai querer que você bate boca, ele vai querer que você ande no mesmo nível daqueles que têm tentado te oprimir e te perseguir. Ele vai tentar de todas as formas fazer com que você se torne natural de novo. Porque enquanto você está andando no espiritual, ele já sabe que ele já perdeu. Ele só tem uma chance com a gente: nos fazer voltar a ser o homem natural, a mulher natural que nós éramos antes de Cristo. Ele só tem uma chance de nos vencer, trazendo a velha criatura de volta para o combate. As coisas naturais, as armas naturais, elas já não nos pertencem mais. As nossas lutas, elas são espirituais, nas regiões celestiais. Diga: no espiritual, eu já sou mais do que vencedor. Nós já vencemos todas as guerras, irmãos. A guerra que vai se levantar amanhã, já vencemos. O problema que vai se levantar daqui 30 dias, nós já vencemos ele. Agora, presta atenção: quem aqui já se sentiu mal antes da batalha chegar, ao ponto de dizer assim: alguma coisa vai acontecer porque eu já estou sentindo? Já teve essa percepção? Sim ou não?
E é verdade. Aí você fala assim, olha, não tem erro. Todas as vezes que eu estou assim, acontece alguma coisa. É porque no espiritual ele já sabe de todas as coisas, ok? Aí ele vai tentar desestabilizar você. Ele vai tentar entrar no teu emocional. Ele vai tentar tirar você do foco que é Jesus, para que quando o problema chegar, você está fragilizado. E não é pecado você ter a percepção. Pecado é você já começar a ficar mal. Isso que está errado. Quem tem o Espírito Santo, ele não vai aceitar. Ele vai dizer, não, eu estou pronto, eu estou preparado. Sabe por quê? Porque eu já sei que a vitória me pertence. Eu não sei o tamanho da tempestade, mas eu sei que o meu Jesus ainda acalma a tempestade. Eu não sei a força do vento contrário, mas eu ainda creio que esse meu Jesus acalma a força do vento. Eu não sei o tamanho do fogo, mas eu sei que o meu Jesus, ele vai oprimir a força do fogo. É isso que eu preciso entender. A minha vitória em Cristo Jesus, ela já está consumada. Nós acabamos de tomar a ceia do Senhor. Está consumado. Nós já somos vitoriosos, mas quem vai nos dar esse entendimento é o Espírito Santo. Por isso ele é o nosso aliado. A nossa autoridade está na nossa comunhão com o Espírito de Deus. Diga, eu quero ter autoridade espiritual. Sem o Espírito Santo você não consegue. Quanto mais perto eu estou do Espírito Santo, mais forte eu sou. Nós não precisamos aqui ir a alguns textos, mas eu posso lembrar e você vai lembrar disso. A Bíblia diz que Jesus, assim que sai das águas, foi batizado. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre ele, diga amém. E o Espírito Santo leva Jesus para onde? Para onde, igreja? Deserto. Para quê? Ser tentado pelo diabo. Foi tentado, sim ou não? Como é que Jesus agora, ele é tentado e ele vence? Ele pegou uma pedra, jogou no diabo? Não. A maior arma que temos para vencer Satanás, está escrito na Bíblia, no livro de Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vocês. A Bíblia diz, preste atenção nisso aqui: resistir ao diabo e ele foge. Essa é uma arma do crente. Só que como você vai ter força para resistir se você não tiver o Espírito Santo? Aqui não tem ninguém ingênuo. Todo mundo aqui sabe do que é certo e do que é errado, a não ser os bebês que estão lá na salinha das crianças. Todo mundo aqui sabe do perigo do pecado, sim ou não? Todo mundo aqui tem algo que é a sua fraqueza, diga amém. Como é que você vai resistir? Com o Espírito Santo. Você já sabe que está errado aquilo, e você vai dizer assim: eu não vou praticar. Isso é resistência. Vai ser oferecido a você assim, ó, de bandeja, e você vai dizer: não. Nossa, mas você gostava tanto disso, só um pouquinho não vai te fazer mal. Não. Às vezes tem amigos, pessoas próximas que a gente até gosta, que fica toda hora nos oferecendo pecado, sim ou não? Fale não para ele 3 vezes. Na 4ª vez você não abre a boca para falar nada, simplesmente sai fora, se retira. Porque a Bíblia diz para a gente fugir da aparência. Eu não sei por que você fica flertando ainda. Disse não, ele volta. Disse não, ele volta. Disse não, ele volta. Chega, não tem mais diálogo. Você só se cala e vai embora. Agora, sem a força do Espírito Santo, nós não conseguimos isso. Você já viu algumas pessoas dizer assim: a carne é fraca, né, pastor? Já ouviu falar isso? Ah, pastor, olha, a minha fraqueza. Que minha fraqueza o quê, irmão? Que fraqueza é essa?
Você já sabe, não sabe? Você já conhece o Espírito Santo, diga amém? Espírito Santo, me ajuda. Não é Ele que intercede por nós? A Bíblia não diz que Ele intercede com gemidos? Sim ou não? Não é Ele que leva até a Deus? Então, Espírito Santo, o Senhor está comigo. Me ajuda a sair dessa situação. Me ajuda a não aceitar essa situação. Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu disse para você que essa ceia seria diferente. Jesus não apanhou lá para a gente comer e beber hoje? Então a gente também tem que ser um pouquinho açoitado para a gente ganhar mais almas para Ele. Nós precisamos passar por esse confronto também. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Qual é a força do poder de Deus? Qual é a força? Repita comigo assim: Espírito Santo. Ele é a força? Não foi Ele que fortaleceu Jesus? Não foi Ele que deu força e poder para os apóstolos pregar corajosamente a palavra de Deus? Essa é a força. Aqui está a força. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga: Espírito Santo, o Senhor é o meu maior aliado contra as minhas guerras, contra o pecado, contra as mentiras que o diabo tem tentado me enganar. Estão entendendo isso? Ele é o Espírito Santo, Ele é a força. A Bíblia diz que Jesus disse para os seus apóstolos: não saia daí enquanto vocês não forem revestidos de poder. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre eles. E a Bíblia diz que eles saíram corajosamente, enfrentando as autoridades religiosas da época, pregando o Evangelho verdadeiro, curando, libertando, expulsando demônios, curando cegos, fazendo coxo andar, o Espírito do Senhor. E aí começa o poder da igreja primitiva, e aí começa o poder da igreja, que começa a pregar com ousadia, e que quando é preso pelo Evangelho, quando eles eram tentados se calarem, fechar a boca deles, eles corajosamente continuavam. Sabe o que acontece hoje? A pessoa entra na água hoje, recebe o Espírito Santo, começa a ser crente, qualquer pessoa fala alguma coisa para ele, ele já: vou me desviar, eu estou muito estressado e muito cansado disso, é muita perseguição. Você nem foi perseguido ainda? Você não foi perseguido ainda. Perseguido é os países que, se pregar Jesus, morre. Perseguido é os países que, se encontrar você com uma Bíblia na mão, você é enforcado em praça pública. Perseguido é os países que não têm liberdade de expressão religiosa, que, se pegar você pregando, você é queimado vivo. Isso é perseguição, igreja. Seja bem-vindo nos aliançados com Deus. Porque nos últimos tempos os crentes estão assim, não pode falar nada para ele: irmão, ó, cuidado, isso é pecado. Nossa, mas em tal lugar não é pecado. Então vai, irmão. Vai. Irmã, isso é pecado. É, mas em tal lugar diz que pode. Então faz. Só que a sua maneira de viver, o evangelho que você quer viver, não é o que eu vou viver. O que eu vou viver é o evangelho da dependência do Espírito Santo, que fale a verdade para nós. Nós não podemos ser enganados, irmãos. As coisas estão acontecendo, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E hoje eu preciso falar para você isso na mesa do Senhor. Jesus está voltando. E se o Senhor voltar para buscar a igreja dele agora, como nós vamos estar? Como você vai estar agora? Porque tem alguns que ainda tem aquela coisinha que ele fala assim: não, eu vou resolver, eu sei que eu tenho que resolver isso aqui e tal, e vai protelando, mas e se o Senhor chegar agora? Você não vai poder dizer assim: Senhor, eu não sabia. Ele vai te dizer a data e a hora que você ouviu sobre aquele assunto. Ele vai dizer até o nome do pastor que pregou. E eu louvo a Deus e queria que fosse eu. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo que nós queremos que
a igreja muda para nos receber. Mas o evangelho dos apóstolos, quem ia até a igreja mudava. E a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a Bíblia diz que a igreja crescia. E a Bíblia diz que a igreja desenvolvia. E a Bíblia diz que os crentes eram mais crentes e eram mais santos. E o Senhor está trazendo essa realidade hoje, nessa noite, para nós. O Espírito do Eterno esteja sobre a sua vida, no controle das suas emoções, no controle do teu coração, no controle da tua carne. Que o Espírito do Eterno venha sobre você. Olha o que a Bíblia diz mais no versículo 11, queridos. Nós só começamos. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra... Diga, esta armadura, ela é espiritual. Porque tem muita gente que pensa que quando Paulo está falando aqui, ele está se referindo, porque ele está fazendo menção de forma didática, o que era uma armadura física. E aí ele fala do capacete, do escudo, isso e aquilo, mas aqui é espiritual. Por que eu tenho que me vestir da armadura de Deus? Por quê? Porque vai ter guerra espiritual. Porque vai ter perseguição. Porque vai ter levante. Porque vai ter, a Bíblia diz que vai ter irmão se levantando contra irmão. Vai ter perseguição. A Bíblia diz que tem falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, e eles vão perseguir a gente. Eles vão dizer que é só aquele lugar, que isso aí, tem gente dizendo que nós temos que até atualizar a Bíblia. Estão entendendo? Não é assim. Não é assim que funciona. Hoje o Senhor me levantou corajosamente para ministrar isso para você. O Senhor quer levantar uma igreja forte no ano de 2025. Uma igreja rendida aos pés dele em 2025. Uma igreja governada pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos compreender como igreja. Versículo seguinte, a Bíblia diz assim, ó: pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra o que? Os dominadores deste mundo de trevas, e contra as forças espirituais do mal. Na onde? Só que existe um governo nessa terra. Todo crente deveria saber disso. Existe um governo na terra. E a tendência é nos tentar de forma sutil, diga sutil, com palavras doces, com pregações agradáveis, nos levar para servir essa doutrina. Diga assim, até mesmo quando o meu irmão me faz mal, eu preciso retribuir com o bem. Porque você sabia que nós estamos sendo provados como crente nessa hora? É nessa hora que a gente mostra o nível de maturidade que a gente tem. É nessa hora que a gente mostra o nível de espiritualidade que nós temos. É nessa hora que a gente mostra quem nós somos em Cristo, quem nós somos no corpo. A Bíblia diz assim, ó: seja forte com os fracos. Aí o inimigo vai usar pessoas e vai nos atacar. Vai usar pessoas que vai falar coisas que vão magoar a gente. Como vai ser o seu comportamento? O seu comportamento vai ser aquele que vai pegar a espada como Pedro? Ou o seu comportamento vai ser: eis-me aqui, cumpre o propósito na minha vida. Você sabia que tem gente que para o propósito de Deus na vida dele porque ele ficou magoado com alguma coisa que alguém fez no passado? Esses dias eu atendi uma pessoa e ele diz assim para mim assim: eu estou tão magoado com a igreja. Eu falei: mas eu sou a igreja, e não fui eu que te magoei. Você está entendendo? Às vezes é um músico, é um cantor, é um pregador. Aí alguém lá no passado frustrou ele.
Não deveria frustrar. Ninguém deveria ter o poder de frustrar a minha fé. Porque aquilo que o outro te fez, fala dele, não fala de você. Mostra quem ele é, não mostra quem você é. Agora, como você reage, vai mostrar se você está no mesmo nível dele, ou se você é diferente dele. Amém? Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai lutar nos níveis certos. Você vai estar alinhado e ajustado com o céu, não com as coisas da terra. Existem poderes na terra? Sim, mas existe um poder que está sobre todo o poder, e esse poder se chama Jesus Cristo de Nazaré, a qual eu e você servimos. Estão pegando isso, igreja? Deus nos trouxe aqui hoje para nos fazer ser mais forte do que nós entramos. É Ele que está dizendo para nós, no versículo de número 13, a Bíblia diz assim, ó: por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam que resistir no dia mau, e permanecer, depois de terem feito. Diga: cheio do Espírito Santo, é os que permanecem. Quem está cheio do Espírito Santo permanece. Quem está cheio do Espírito Santo não retrocede. Quem está cheio do Espírito Santo não fica de mimimi, não fica de coisinha. Ei, fulano, vem cá, vou te ensinar uma coisa. Quando alguém chegar magoado, falar alguma coisa para você: ah, eu fui ferido, vem aqui, eu tenho remédio. Quando você vai no médico, ele não receita para você vários remédios, sim ou não? Um é para isso, não é isso, sim ou não? Aí você vai falar para ele assim: eu tenho remédio para você. O crente cheio do Espírito Santo tem remédio. O crente que não tem o Espírito Santo, ele causa mais problema, porque ele vai falar assim: é verdade mesmo, você tem razão, você não pode ficar por baixo, você tem que brigar mesmo, você tem que reivindicar seus... Não é assim? Agora, quem tem o Espírito Santo tem remédio. Vem cá, qual que é o remédio que você tem para mim então? Perdoa o seu irmão. Se o próprio Cristo na cruz diz assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem. Você sabia que tem muita gente se machucando porque não tem entendimento? Está se machucando, está tudo ferido. Aí encontra outro mais ferido ainda. Meu Deus do céu, o que vai virar, hein? Agora, você encontra alguém cheio do Espírito Santo, ele dá destino para você. Quando você encontra alguém cheio do Espírito Santo, ele dá um conselho para você. O Espírito do Senhor é o maior aliado para que nós possamos vencer as nossas guerras, irmãos. Nós não podemos nos deixar, querido, nos abalar ao ponto de desistir. Pois a Bíblia diz, no livro de Hebreus capítulo 10, 38, ele fala assim: o meu justo viverá pela fé. Diga: o justo vive pela fé. Mas se a minha alma, olha só, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Isso está escrito lá, irmão. Deus não tem prazer em quem retrocede. Quem não tem o Espírito Santo só vive retrocedendo. Quem não tem o Espírito Santo vive só se movendo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você sabe o que você quer. A própria Sagradas Escrituras vai dizer para nós, verso 14. Preste atenção. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça. Diga: a minha verdade é a palavra de Deus. Você não vai retroceder nunca. Nunca, jamais. Você vai estar firmado na palavra. Aqui, é claro, no versículo 15: e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho, diga assim, ó, Evangelho da paz, não da briga. Diga: paz. Você vai estar calçado com as sandálias do Evangelho
da paz. Isso aqui nós precisamos entender isso. Paz. O evangelho da paz. Somente o Espírito Santo de Deus vai te trazer compreensão, entendimento e poder para permanecer. Mesmo diante das afrontas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos irmãos que te falaram coisas, mesmo diante daqueles que te perseguem, mesmo diante daqueles que falaram coisas de você. Você vai dizer assim: a minha aprovação não está na mão do irmão, a minha aprovação está na mão de Deus. Diga: Jesus é o meu Senhor. O seu coração tem que estar blindado, irmãos. A Bíblia não diz que o Espírito Santo nos sela, nós não somos selados. Quando você pensa que alguma coisa está selada, se você está selado, não pode ninguém abrir. Ninguém pode violar você, seu coração. Você não foi selado pelo Espírito? Sim ou não? Então qualquer coisa que quiserem escrever na sua vida, você vai deixar? Não, você é uma carta selada. Ninguém pode abrir esse selo. Você é obra do Espírito. Ele te tem em você. Você é propriedade dele. Nós somos selados, somos comprados. A própria palavra diz para nós, queridos, versículo 16, rapidamente. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão o quê? Apagar todas as setas. Diga: o maligno. Vão usar flecheiros aqui na terra com uma flecha inflamada, que se chama língua. Palavras que vão vir em sua direção. Como que você vai fazer? Vai deixar entrar? Não, você tem um escudo, não tem? A flecha do inimigo vem e falou assim: acabou para você. Você vai dizer assim: não. A palavra de Deus que só está começando. Aqui você precisa entender que o maligno, diga: o maligno, ele é real, ele existe, e ele vai tentar contra as nossas vidas. Mas o Espírito Santo também é mais que real, e ele está dentro de você. Ele vai tentar fazer você parar, recuar de todas as formas. Já percebeu que tem dia que você acorda assim, uma angústia dentro de você? Já acordou assim? Eu também. Eu dizia assim: nossa, está carregado hoje, hein? Está pesado. Aí você entra num lugar, uma pessoa já vem te tratando mal, você já não está bem. Não é? Aí você vai em outro lugar, aí você pega o carro, o outro já passa igual um louco na direita, e você já olha assim. Você está sendo provado o dia inteiro. E tem dias que isso acontece diariamente. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Ele vai vir, mas o Espírito Santo vai falar assim para você: fique tranquilo, porque lá ele já perdeu. Aqui embaixo ele quer tentar fazer você perder. Os perdedores não podem andar com os vencedores. Diga: perdedores. Diga: espírito perdedores. Eu não autorizo você andar comigo. Você já viu pessoas negativas? Quem que tem aqui amigos negativos? E você ainda é amigo dele? Estou fora, irmão. Vai ser um colega. Não quero nem sentar para tomar café com gente negativa. Mas o Senhor diz agora que é para a gente ter paz. Sim, eu preciso ter paz, por isso que eu vou ter que me afastar. A Bíblia, você precisa aprender o que está sendo ministrado. É uma aula, amém? A Bíblia também, nós falamos aqui que tem que fugir da aparência do mal, não é? Ô irmão, o que aconteceu depois que você foi para aquela igreja? Agora é só aquela igreja, você não toma mais café comigo? Aí você fala para ele assim: vamos lá para aquela igreja também? E depois que você entender algumas coisas, a gente volta a tomar café. Porque o espírito do maligno, ele está sobre a terra, irmãos.
E Ele pode estar acessando corações e bocas para liberar setas. E o Espírito do Altíssimo vai estar em nós, para que nós possamos bloquear Ele. Versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada, que é a palavra. Tem que ler, irmão, tem que estudar. Estudar a Bíblia. Todo dia é devocional. Coloque esse ano como um dever. Estudar. Não entendi nada. Calma, no começo é assim. Não busque entender, só pratique. Ah, eu queria ter dúvida, eu tenho uma dúvida. Vem procurar para a gente. Vem acessar os pastores da igreja. Nós vamos te ensinar. Mas agora é porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. O Pedro usava a espada que corta, que mata, que fere. Jesus usava a espada do Espírito. Jesus usou a espada do Espírito contra Satanás lá na provação. Você não está com fome? Olha aí essas pedras, transforma em pão e come. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que proceda de Deus. Estão entendendo? Compreendeu isso? Agora, como é que eu vou recitar a palavra se eu não a conheço? Por isso que o Espírito Santo é o nosso maior aliado, igreja. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que o mundo não conhece, vai vos fazer lembrar. Tudo que você está ouvindo aqui hoje, o Espírito Santo vai te fazer lembrar em algum momento da sua vida. Aí você vai estar lá, naquele momento, aí você vai falar, não sei o que eu faço. O Espírito Santo vai falar, você lembra? Daquele culto, daquela ceia, aonde foi ministrado essa palavra, você vai usar essa palavra para essa situação hoje. Aí você vai falar, oh, aleluia. Eu estava perdido, mas o Senhor me deu escape. Nós não vamos conseguir lembrar de tudo, mas o Espírito Santo é a própria palavra, a espada do Espírito. Essa espada do Espírito é a palavra que nós vamos usar contra o inimigo, contra o levante do diabo. Quem está entendendo isso? Deus está com você, irmão. E não é porque eu estou falando, não, é porque é promessa dele. Deus está com você. Se você buscar Deus, Deus vai te ouvir. Se você buscar o Senhor, Ele vai te ouvir. A palavra de Deus é fonte de vida espiritual e nutrição para a nossa alma. Eu quero te dar esse remédio para você. O dia que você acordar mal, você vai lá e pega a palavra. Depois que você leu a palavra, ore. E depois da oração, louve. São 3 remédios fatais, infalíveis, para melhorar sua alma. Eu não estou bem, vou ler a palavra. Prática da leitura da palavra, que é a espada do Espírito. Depois que você leu a palavra, ore. E depois da oração, louve. Meu irmão, imediatamente vai mudar o teu humor, vai mudar o teu dia, vai mudar a tua estação. Porque uma luz vai se acender nos teus caminhos. Você sabe disso? A Bíblia diz no Salmo 119, verso 105, se eu não me engano, a Bíblia diz assim, pode até colocar se você puder aí. Salmo 119, versículo 105. Coloca para nós aqui. No livro dos Salmos, 119, versículo 105. Vamos ler junto, igreja? 1, 2, 3. Mais uma vez. Você pode dizer glória a Deus. A palavra é luz. Estou me sentindo meio em trevas. Palavra. Eu não sei o que fazer da minha vida. Bíblia. Ah, porque eu estou meio confuso em uma decisão que eu tenho que tomar. Bíblia. Porque a espada do Espírito é a palavra. Ela vai trazer luz. O Espírito Santo vai te fazer entender. Porque a luz aqui é para clarear.
Você vai falar: opa, pô cara, peguei isso aqui, legal, é isso que eu precisava. A palavra de Deus, ela vai trazer luz. Eu estou sendo tentado hoje, a palavra de Deus vai te mostrar o remédio, a força que você vai usar. Ah, porque estão me perseguindo, a palavra de Deus vai te ajudar. Você não vai achar ajuda para vencer Satanás usando armas terrenas. Conselhos de seres humanos fracassados que não têm o Espírito Santo não vão poder te ajudar. Agora, o Espírito, a palavra do Espírito vai clarear todos os seus caminhos. Você vai falar para Deus assim: Senhor, obrigado, porque a tua palavra revelou tudo. E você vai andar agora naquilo que o Espírito está dizendo, não naquilo que a tua carne te sugeriu, através de setas malignas. Você vai falar: não, está errado, eu vou fazer o que é certo. Agora, poucas pessoas, elas aceitam a palavra. A grande maioria ainda estão vivendo segundo aquilo que a sua carne e as suas emoções mandam. Eu estou aqui há quase 1 hora falando para você, mostrando só a Bíblia. Não falei nada de mim mesma, só textos bíblicos e te explicando isso. Você não pode mais viver segundo a sua carne, segundo a sua vontade. Ai, não gostei disso. Você não pode mais viver isso. Você tem que viver segundo a palavra, segundo a ordem bíblica. Paulo disse: morrer para mim em Cristo é lucro. Jesus, o que for para ser, vai ser. Eu estou contigo e não arredo o pé. Amém? Mas para isso precisa de quem, igreja? Do Espírito Santo. Uma igreja na dependência do Espírito Santo. Uma igreja que está seguindo os conselhos do Espírito Santo. Uma igreja que está obedecendo os princípios bíblicos.